Hello, tudo bem? E aí, meu querido, tá ouvindo Tudo bom? bem? Eu tô ouvindo muito bem. E você? Tá Eu tranquilo? também, tô ouvindo muito. E aí, o Agora pessoal falhou um pouco. tá entrando? Pessoal que tá Tô entrando, vendo a gente aqui. vai dar alguns minutinhos aí pro povo chegar. E, bom, são 6h24. E aí, 6h30 a gente começa o nosso bate-papo, já fiquem por aí. Esse aqui é a live da Juventude e Revolução do PT aqui do DF. A gente chamou o Rony, um nosso colega de muita estrada e muita caminhada na luta na UNB, para falar com a gente sobre a importância do Sistema Único de Saúde, principalmente nesse momento que até quem nunca tinha parado para pensar que posto de saúde é importante está tendo que se ligar para poder se prevenir nessa pandemia aí do corona. Então, pessoal que entrou, a gente vai esperar aí o pessoal terminar de entrar para 6h30 a gente começar essa conversa. Belezinha? Belezinha. Perfeito. Tudo bem. Sucesso em todo o Brasil essa atividade. Olha só, Rony, a gente está sendo assistido aqui pela Aurora Vênus Oficial. Oh, Essa muito bom, hein? banda de rock gamense das melhores. Eu tô ligado. Acompanho. Tô muito bom. Quem gosta de um psicodélico, né? É uma honra para nós, a galera da psicodelia aí tá assistindo Com nossa certeza. live. Com certeza. Para o pessoal que está entrando aí mais 5 minutinhos, a gente vai começar o debate aqui com o Rony sobre a importância do Sistema Único de Saúde para o Brasil nesse momento, na história e nesse momento. Compartilhem o link, gente, aqui embaixo da tela. Você clica aqui nesse aviãozinho de papel e manda o link da live para os seus contatos no Instagram poderem entrar também, tá bom? Só clicar aqui no aviãozinho e já aparecem os seus contatos para você poder enviar. Quanto mais gente participando desse debate, melhor para a gente, melhor para nossa resistência. Olha só, Rony. Opa, Laila Emanuele entrou, outra sanitarista, amiga nossa, parceira de muita luta eu vi aqui. nas mobilizações da UNB. Violonista. Muito boa. Um abração para a galera da Faculdade de Ceilândia, da UNB, muita luta, povo da saúde. Aí, Rony, a gente também está sendo assistido pela Dani, que é diretora da Uni, pela Juventude de Revolução, está aí ajudando o povo a lutar para reduzir a mensalidade em várias faculdades privadas que não suspenderam as aulas na pandemia, e mais querem fazer o povo do presencial pagar caro para ter aula EAD. Então tá aí, junto com a Uni, junto com os DCEs, os CAs, ajudando nessa mobilização para reduzir a mensalidade em Legal. vários lugares do Brasil. Sempre gente muito boa da JR estando nos espaços importantes, né? Isso aí. Juventude e Revolução no Mato Grosso presente. Também mandaram um alô pra gente. Valeu, MC. Bom, gente, mais 2 minutinhos a gente começa. Estamos esperando o pessoal entrar aqui na live. Por que defender o SUS? Com o Rony, que é formado em saúde coletiva, da JR do PT, aqui de Brasília. JR Acre aqui. JR Acre, Muito bom. Santa Catarina, assim. Aê! Já ia falar aqui que Acre é. Nem eu estaria sabendo. Aí, Rony, tô vendo que entrou aqui o Gustavo, que é lá da Federal de Goiás, do campus de Goiânia, aí JR Goiânia presente. Aê, legal. Entrou também o povo da UNB, o Vitor, o Munir, a Beatriz, as duas Beatriz. O povo tá todo aí, ó. É isso aí. É Saudades, isso. Vitor. 6h30. Então vamos começar, gente. Espero que mais Então alguns vá. cheguem para ir pegando da introdução. Chegou a Márcia aí do Rio Grande do Sul. Ó, gente, queria cumprimentar todo mundo que está tirando um pedacinho do seu tempo para poder participar dessa atividade. A gente está fazendo essa experiência de organizar discussão
desse tema tão importante ao vivo no Instagram, né? Nesse momento que a gente não pode fazer as nossas reuniões. Cada estado aí, a JR costuma ter o seu QG das atividades, né? Aqui em Brasília a gente está sempre ali no Sindicep, mas agora a gente está aqui no Instagram para continuar discutindo, continuar levantando os desafios para a juventude brasileira, principalmente num momento como esse de crise, onde a gente vive um dos maiores desafios da história, que é enfrentar essa pandemia, e ao mesmo tempo que a gente enfrenta essa pandemia, a gente tem que enfrentar um governo que parece que está do lado do vírus, né? E contra nós. É como disse o Fernando Haddad, é difícil lutar contra o vírus e contra um verme ao mesmo tempo, né? Então, Exatamente. dentre vários temas que a gente quer começar a debater nesse formato, nas redes sociais, a gente decidiu começar por um dos mais importantes nesse momento, e que é um tema que acho que a juventude, ela urgentemente precisa começar a se apropriar, que é a questão da saúde pública. Esse serviço público fundamental para a nossa sobrevivência no cotidiano. E como a gente pôde ver no próprio desenrolar da crise política e econômica mundial de 2008, é um dos serviços públicos mais atacados por aqueles que querem vencer a luta do capital contra nós, né? Então, os grandes poderosos do mundo fizeram questão de atacar os sistemas de saúde de vários países como forma de sobreviver à crise. E como resultado disso, hoje a gente vê assim, bilhões confinados, muitas pessoas com dificuldade de ter assistência nesse momento. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Hélio, sou um dos membros do Conselho Nacional da Juventude e Revolução, moro aqui no Gama, no Distrito Federal. Chamei aqui para essa atividade o Rony Ramos, ele milita com a gente já há muito tempo, participou com a gente de muitos movimentos na UNB, lá na Faculdade de Ceilândia, é formado em saúde coletiva, um curso que nasce aí da necessidade de o Sistema Único de Saúde resistir e continuar se aperfeiçoando. Hoje ele está na residência na Fundação Oswaldo Cruz. Logo em breve a gente espera que esteja atuando aí a serviço de todos os brasileiros no Sistema Único de Saúde. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o Rony para se apresentar. E já queria pedir, Rony, para você se apresentando, contar um pouco da tua história para a gente, que é uma história que se entrelaça aí com a história desse Sistema Único de Saúde, que é referência mundial, é uma das principais conquistas da democracia brasileira e hoje, mais do que nunca, é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, com a palavra, Rony Ramos. Muito obrigado, Hélio. Meu padrinho político, para quem não sabe, comecei com ele há uns 4 anos atrás. Mas enfim, como ele já falou, né, eu sou o Rony. Eu sou formado em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, campus Ceilândia. Moro aqui na cidade de Ceilândia. E hoje eu sou residente da Fundação Oswaldo Cruz, né? Participo do programa de residência multiprofissional em gestão de políticas públicas para a saúde. E para mim é sempre um prazer estar falando sobre o SUS, que é um filho do processo de redemocratização brasileira. A gente vai falar sobre essa democracia que hoje está tão abalada. Mas o SUS, ele nasce desse processo. Então eu vou começar fazendo uma breve introdução de como era antes do SUS, para vocês entenderem melhor qual a importância dele para a manutenção do nosso Estado brasileiro no quadro de justiça social e de soberania nacional. Então, o SUS ele foi criado constitucionalmente em 1988, no capítulo da saúde, que faz parte da área de Seguridade Social, que vai dos artigos 196 a 200. Antes do SUS, existia um sistema de pensão, né, que era conhecido como INPS e INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. E depois do INPS veio o INAMP, que era o Instituto Nacional de de Assistência Médica e Previdência Social. No INAMP, como é que funcionavam as coisas? Para você ter acesso à saúde, era o que eles chamam de cidadania regulada, né? Só tinha acesso ao serviço de saúde hospitalares, basicamente, quem tinha carteira de trabalho assinada. E quem não tinha carteira de trabalho assinada dependia da filantropia para ter acesso ao serviço de saúde. E durante muito tempo foi assim, foi um dos principais mecanismos de arrecadação na ditadura militar, junto com grandes conglomerados de empresas de hospitalares. Funcionava esse esquema de pensionista, né, de consórcio, onde só quem ganhava eram essas empresas que forneciam serviços hospitalares que são, como a gente sabe, muito caros. E o povo, a maioria muito pobre, miserável no Brasil, ficava à mercê, ficava às margens desse serviço de saúde. Com o passar do tempo, discussões internacionais falando,
com grande destaque para discussões sobre medicina comunitária, que queria acabar com essa noção de que saúde é só hospital, que tem hospital que tem uma saúde boa. E com o tempo esse paradigma começou a ser questionado. Então, nos anos 70, mais ou menos, começa o movimento de medicina comunitária, que é um movimento internacional, vocês vão entender a importância disso mais para frente, por isso que eu estou falando dele, para remodelar o sistema de saúde ao redor do mundo. Então, esse movimento chega no Brasil e grandes entidades, como a Abraço, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, eles começam a promover essas discussões para tentar pensar num novo sistema que seja mais justo. E aí a gente chega no começo dos anos 80, mais ou menos, com os silos, que são os sistemas locais de saúde, que levava a saúde, essa medicina comunitária, para os rincões do Brasil, com médicos de família, enfermeiros que atuavam em equipe, para tentar entender a saúde de uma perspectiva mais macroscópica, né, e não só resumida ao tratamento de doenças. E essa é a grande concepção que a gente vai ter dentro da área da saúde coletiva, né, que a gente não vê a saúde só como a reabilitação da saúde quando você fica doente, mas a saúde é muito mais do que isso. Você tem a sua saúde social, você tem a sua saúde emocional, tem a sua saúde mental, saúde espiritual, e a gente discute tudo isso nesse processo. E o SUS, ele é peça fundamental, porque ele vai surgir nesses seis. Falei dos silos, né? Aí, no final dos anos, no ano de 1986, acontece um evento muito importante para estabelecer o SUS como um sistema de saúde universal e único, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E nessa conferência, o único conferencionista foi o Sérgio Arouca. Ele era professor, se eu não me engano, da UFRJ. Foi um dos grandes nomes militantes da saúde pública brasileira. E o título, né, desse 8º Congresso Nacional de Saúde era Democracia e Saúde, porque justamente se passava no período de redemocratização do país, após a ditadura militar. Então, o SUS tem essa ligação forte com a democracia como um carne e unha. Então, trazendo esse retrospecto, né, fazendo do INAMP, onde tinha essa cidadania regulada, até chegar no SUS, onde a gente tenta levar a saúde ao seu nível universal, né? Então, em 1988, a gente tem a Carta Constitucional, que estabelece o SUS como sistema de saúde, mas ele só vai ser organizado, de fato, começar a ser operacionalizado em 1990, né, com a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080. E tem a Lei 8142. Nesses 2 anos, elas são colocadas para orientar como seria esse novo sistema. Então, começa aí, de fato, a história do SUS, a partir do ano de 1990. E durante a década de 90 vão vir normas operacionais, que a gente chama de normas operacionais básicas, para, de fato, operacionalizar essa lei orgânica. Então, normas que iam falar sobre o planejamento de saúde, sobre o financiamento de saúde, como ia ser esse novo financiamento sistêmico de saúde, como iam se organizar os serviços. Pronto, cheguei na criação do SUS, em 1990, vamos colocar assim, né? E aí, o SUS ele é orientado por alguns princípios básicos. 3 se destacam, que é a universalidade, ou seja, a saúde é um direito de todos, sem distinção de raça, cor, categoria social, condição social. Ele é universal por conta disso, e até para quem não é brasileiro. Então, se uma pessoa é de outro estado, só precisa de sistema de algum serviço de saúde aqui no Brasil, ela não precisa ser brasileira para ter esse serviço atendido. Então, é um sistema universal por conta disso. A integralidade, que é um dos que eu tenho mais apreço, porque foi o tema do meu TCC. Ela vê que a saúde você tem que entender o ser humano não só como aquilo que lhe causa sofrimento ou dor, mas como um ser completo, que tem várias necessidades. Então, esse princípio de integralidade dentro do SUS, ele vai trazer uma nova perspectiva de saúde, que o ser humano, o indivíduo, ele vai ser visto como um sujeito, e não mais como objeto de profissionais da saúde. Então, com o princípio de integralidade, todas as condições, tudo aquilo, todo o contexto que envolve o indivíduo vai ser sanado pelo serviço de saúde. Seja uma questão social, seja uma questão emocional, seja uma questão física mesmo, financeira, enfim, nessa perspectiva. Falei de universalidade, integralidade, e o terceiro seria equidade. Na Carta Constitucional está como igualdade, um tratamento igual a todos. Mas isso com o tempo passa porque a gente sabe que todos não são iguais. A equidade vem falar que a gente tem que tratar algo diferente, de formas diferentes, para que a gente possa equalizar as condições e as possibilidades
proporcional que as pessoas possam ter seus anseios sanados, né, na sua vida. Esses seriam os 3 princípios básicos do SUS, e vem alguns outros que são diretrizes para o seu funcionamento. Eu destaco 2, né? O SUS ele funciona como seus principais princípios pela ideia de regionalização e hierarquização. Como é que eu vou colocar isso? A regionalização é que os serviços têm que ser organizados em redes, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui no Distrito Federal, um exemplo. O Distrito Federal é dividido em 7 regiões de saúde. Então, vou pegar o exemplo da região leste, onde eu trabalho. São mapeados os serviços na região leste, então tem um serviço de referência, que seria, por exemplo, o Hospital do Paranoá, e tem as unidades básicas de saúde que são presentes naquela região e nas outras localidades. Então, esse sistema vai formar uma rede para que essas unidades básicas sejam de base mesmo, para ser porta de entrada para as pessoas no serviço, e o hospital seja como um ponto de referência, para que essas pessoas possam ter um acesso na sua integralidade, no seu sentido da integralidade, né? Você ter o acesso aos diferentes níveis do sistema de saúde. Então, esses níveis, de forma mais didática, seriam colocados assim: o nível básico, que seria o nível primário, o nível secundário e o nível terciário. No nível básico do sistema de saúde estão os famosos postinhos de saúde. Eu já passo aqui, aproveitar que tem muita gente online, para a gente não chamar mais de postinho de saúde, apesar de você ter esse nome, que às vezes acaba tendo um sentido pejorativo, muitas das vezes. Então, tem essa atenção primária, que tem na sua principal visão, principal base, as unidades básicas de saúde. É a porta de entrada do sistema. Então, por exemplo, a pessoa sentiu uma dor de cabeça, em vez de você procurar um pronto-socorro, procura a unidade básica de saúde, que ali vai começar o seu referenciamento, se tiver algo mais grave dentro dos níveis do sistema. Então, tem a atenção básica, servindo de basilar para o funcionamento do sistema. Tem o nível secundário, que seria um atendimento ambulatorial, atendimento especializado, caso se descubram mais coisas e elevem o quadro clínico das pessoas para situações onde a atenção básica não pode dar conta. E tem o nível terciário, que seria das tecnologias mais duras, né? Que a gente chama, tem tecnologias leves e duras. As duras são tecnologias de grande aporte tecnológico, como, por exemplo, tomografia, como eu falei, eletrocardiograma, esses serviços de apoio. Enfim, seriam esses 3 níveis de atendimento do SUS, funcionando em rede. Que mais? Hierarquização. E a hierarquização quer dizer que em cada nível de governo, que eu vou falar aqui já, tem um líder, uma referência para estar orientando o sistema. Então, a nível federal, a gente tem o ministro de saúde. A nível estadual, a gente tem a Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde. E a nível municipal, a gente tem a Secretaria Municipal de Saúde. Então, seriam esses 3 entes, que é muito legal a gente já estar falando também, a gente vai falar sobre federalismo e como ele impacta aqui no SUS. E, enfim, é a direção única que a gente chama, né? Então, em cada esfera de governo tem uma direção única de gestão. O Distrito Federal ele tem uma particularidade, porque o Distrito Federal a gente não tem municípios aqui. Então, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal funciona como se fosse uma secretaria municipal junto com uma secretaria estadual de saúde. Então, a gente tem essa diferença aqui. Enfim. Falando mais de estrutura, né? Essa divisão ficou mais... É importante se entender por quê. Porque com a implementação do SUS, com a sua criação, na verdade, em 1990, o sistema ele passou a ser descentralizado. Na época do INAMP, tudo era centralizado no INAMP, e o Ministério da Saúde foi criado na década de 50, se eu não me engano. Ele fazia mais atividades de programas de saúde, coisas específicas, não era o que ele é hoje. Com a criação do SUS, o serviço é descentralizado em direção aos municípios. Isso é importante fazer, porque a saúde acontece, a assistência à saúde acontece nos municípios. Não é o governo federal que provém o serviço de assistência à saúde para as pessoas. É o município, a sua gestão municipal. Isso é muito importante porque é difícil de um ministério estar centralizado e saber o que acontece nos lugares desse país continental que a gente tem. Então, a gente descentralizar isso otimiza o trabalho. Em teoria, era para isso acontecer. Mas aí que gente razoável para falar, mas enfim, o federalismo estabelece as competências que cada ente federativo vai ter em relação à saúde pública. Então, por exemplo,
Das que são mais claras, ao que cabe ao Ministério da Saúde, por exemplo, seria o nível de gestão a nível de gestão federal, por exemplo, regulação, financiamento da saúde, seriam basicamente isso. Regulação a gente diz auditorias, controle de órgãos, essas coisas. O nível estadual, ele ficaria mais a cargo de favorecer esse processo de descentralização em direção aos municípios, que a gente chama de municipalização. Então, seria uma espécie de meio campo entre a gestão federal e a gestão municipal. E a gestão municipal vai ser, de fato, a que vai prestar os serviços de saúde. E aí, são infinitas as possibilidades, infinitas não, né? Mas são muitas as possibilidades de estar favorecendo esse serviço. E é isso, em relação ao federalismo. Aí foi a grande questão nessa divisão. Com essa descentralização, aconteceu um efeito colateral negativo. Por mais que ela seja boa, por descentralizar a atenção em direção aos municípios, ela se passou a ser ruim porque o Ministério da Saúde, a gestão federal, foi entendendo de forma errada que não precisava mais se investir tanto em saúde, de certo modo. Então, passou-se a investir mais. Se você pegar, por exemplo, os dados de 2000 a 2015, 2011, se eu não me engano, o Ministério da Saúde, em 2000, era responsável por 55% do financiamento das ASPs, né, que é Ações e Serviços Públicos de Saúde. Em 2011, esse número caiu para abaixo de 40%, se eu não me engano, e a participação dos municípios nesse financiamento aumentou. Qual o problema disso? O problema disso é que a gente sabe que tem muitos municípios brasileiros, a maioria, 70% dos municípios brasileiros, tem menos de 20 mil habitantes, então às vezes a arrecadação não é muito boa, as condições socioeconômicas não são favoráveis para esse município estar arrecadando o suficiente. A gente sabe que os serviços de saúde são serviços que demandam muito dinheiro. Então, esse Estado federativo que foi criado dentro do sistema de saúde, ele acabou pressionando muitos municípios e engessando o serviço em muitos deles. Esse foi o grande problema. Então, o Ministério da Saúde tinha que dar o aporte necessário para os estados e para os municípios nesse sentido. E é o que ele não vem fazendo há muito tempo. Essa é uma das grandes questões que se coloca em discutir esse federalismo para torná-lo mais justo, para que o Ministério da Saúde possa reconheça de fato o que lhe é competente para ele estar ajudando esses municípios. Então, é isso em relação ao federalismo, e é uma questão bem complicada. Vou até combinar depois com o Hélio para disponibilizar os materiais que vocês possam estar lendo, uns textos bem bacanas mesmo, fica melhor de entender isso, trazem números e informações de financiamento e tal. Mas enfim, essa é uma das grandes questões que a gente coloca em relação ao federalismo. Aí, fazendo o gancho do federalismo, por último, né, na verdade, que é importante falar, que eu queria ressaltar, que eu deixei lá no começo quando eu falei de medicina comunitária. Uma das peças-chave para o funcionamento do Sistema Único de Saúde, desde a sua concepção, é o funcionamento devido e tem que ser louvável e tem que ser impulsionado da atenção básica. A atenção básica é fundamental para que o Sistema Único de Saúde funcione como ele está escrito na sua lei orgânica e como ele é propagado na academia. Porque o fato dela ser basilar, o fato dela estar de encontro, de fato, com a comunidade, saber o que acontece na comunidade, coloca a atenção básica no lugar privilegiado de saber como é que funciona, como é que a saúde brasileira pode caminhar. Então, por exemplo, a gente vai ver estatísticas que falam que uma atenção básica ela funciona de forma devida, 80% dos problemas de saúde vão ser resolvidos lá. Então, você desafoga a atenção ambulatorial, você desafoga o pronto-socorro e assim você eleva aos níveis como é que se fala? De diminuir também as necessidades de atendimentos mais desnecessários no nível terciário também. Atendimentos que poderiam ter sido resolvidos na atenção primária e, consequentemente, na atenção secundária. Então, a atenção básica ela é necessária para que o sistema funcione. E aí, como o Hélio pediu para mim, o Distrito Federal tem uma peculiaridade. A nossa atenção básica ela sempre foi muito complexada. A gente funcionou durante muito tempo num regime de atenção básica tradicional, como se costumou chamar, né? Que era um sistema que servia pouco, eram serviços básicos não, né? Eram serviços, como se fala, limitados, que se consideravam serviços de atenção básica, que não atendiam de fato as necessidades da situação, não era um serviço orientado pela demanda, e sim um serviço que
gerava uma demanda específica e como se fala, não atendia de fato aos anseios sanitários da população. Então, por exemplo, se a pessoa precisasse de um psicólogo, não ia encontrar na atenção básica, porque na atenção básica só tinha um médico geral. Então, com o tempo, isso foi com a medicina comunitária, isso foi mudando. O Distrito Federal só veio assumir essa nova concepção mais justa de atenção básica em 2017, com a portaria número 77, que estabeleceu que a atenção básica, a partir daquele momento, no Distrito Federal, seria orientada pela Estratégia de Saúde da Família. O Programa Saúde da Família começou em 1994, como um programa mesmo, que era algo mais localizado, regiões do Nordeste, regiões do Sudeste, principalmente Minas Gerais. A partir de 2003, 2003, se eu não me engano, esse programa se tornou uma estratégia a nível nacional. Então, tudo que a gente tem de atenção básica hoje no Brasil é orientado, pelo menos a maioria, né, a grande parte, na verdade, é orientada pela estratégia de saúde da família, com seus princípios de como deve funcionar, a organização das equipes, serviços a se oferecer, princípios. E aí vem no sentido mais de se orientar mesmo pela essa ideia de saúde holística, e não saúde reduzida a esse paradigma hospitalocêntrico. Então, hoje você vai ver nas unidades básicas de saúde PIS, que são práticas integrativas de saúde, vai colocar reiki, meditação, yoga, você vê essas novas concepções de saúde entrando hoje no serviço de atenção básica. Então, ela é muito importante para que funcione, o sistema de saúde funcione. E já tentando fazer aqui um link já para o que a gente está vivendo agora, nesse momento de crise sanitária, né? Fiz essa rememoração, com certeza eu pulei muita coisa, me desculpe, mas espero com as proposições dela a gente possa estar rememorando algumas coisas também. Mas enfim, isso tudo que eu coloquei, o que é muito importante agora? O SUS, ele foi criado, né, como eu já falei, surgiu com o processo de redemocratização. Então, ele é necessário para que a gente constitua no Brasil uma democracia de fato, não uma democracia normativa como a que a gente tem hoje, não uma democracia reduzida, restrita ou representativa, como a gente vai chamar. Ou seja, é necessário que a gente desenvolva uma democracia substancial no nosso país, uma democracia que liberte seu povo, uma democracia soberana. Um povo saudável é um povo que luta. Então, isso é necessário para isso. E nesse momento de Covid, essa organização que o SUS tenta colocar, seria, se fosse bem estabelecida, fortaleceria o nosso combate. Infelizmente, ele há muito tempo ele é sucateado. Poderia estar melhor. Hoje ele ainda está conseguindo se ajustar aos problemas, porque já são 30 anos de sistema e já deu para fazer muita coisa. Mas, por exemplo, né, o que eu coloquei sobre a atenção básica, os níveis de atenção básico, secundário e terciário, isso favorece para que o sistema se organize para dar uma resposta rápida à epidemia. Né? Olha Por só, exemplo, Rony, o PH perguntou aqui, PH lá de Alagoas, ele perguntou qual o papel da destruição do NASF pelo governo Bolsonaro para a educação básica. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Nessa perspectiva de corona atenção básica ser o primeiro contato do exatamente. cidadão com o sistema, essa última medida, né? Então, acho que você podia falar, tá rolando aqui todo um debate nos comentários, né? Em relação ao o que o governo federal, nesse momento, tá fazendo em relação à saúde, sabe? Para poder dar conta desse... como é que eu posso dizer? As pessoas estão procurando muito mais o sistema de saúde nesse momento porque é uma doença que se prolifera muito rápido, são muitos sintomas. Então, acho que nessa perspectiva a atenção básica ganha importância e a gente tem essa última medida aí do Bolsonaro de destruição do NASF, né? Então, acho que seria um assunto legal de comentar para a galera daqui sair sabendo, assim, para além dos grandes dramas nacionais do Bolsonaro e suas declarações polêmicas, o que objetivamente ele está fazendo em relação à estrutura do SUS para a gente ficar de olho nessa destruição que está rolando, né? Não, era isso que eu ia chegar nesse ponto agora de comentar, né? Porque qual a importância da atenção básica para o combate à Covid? É justamente por isso. A noção do primeiro contato. Principalmente no momento onde a Covid ela sai do que seria uma doença de classe média ou de classes mais poderosas que têm um poder para sair do país e passa a assolar principalmente as comunidades mais carentes.
Então, nessas comunidades, a importância da atenção básica vai ser necessária. A importância da atenção básica ela se exacerba, né? Porque ela que vai fazer esse primeiro contato com esse pessoal, ela que vai atrás, os agentes comunitários de saúde vão na casa das pessoas para saber como é que elas estão. Então, entender como é que uma pessoa com sintoma pode chegar no serviço é necessário. Falar sobre a distribuição do NAS, eu confesso que eu cheguei a ver pouca coisa sobre isso, mas é complicado porque o NAS ele tem um papel na atenção básica de integrar conhecimento. O NAS, para entenderem melhor, ele não é uma equipe que fica, por exemplo, lotada numa unidade de saúde somente às vezes. O NAS ele pode se dividir entre várias equipes de saúde porque ele funciona como uma equipe de matriciamento. Porque no NAS estão profissionais que geralmente não atendem no serviço de saúde, por exemplo, educação física, fisioterapeuta, psicólogo. Então, o NAS ele faz esse apoio matricial. E quando você tira esse apoio matricial das equipes, você joga elas à mercê de questões que elas não vão saber responder. E isso vai precarizar o estado de saúde das pessoas. E outra questão também, ano passado, quando o Mandetta, se não me engano, foi ano passado. Rony, quando Mandetta, puxa o fone mais perto, para o áudio ficar mais alto. Isso, vai falando aí, assim. Melhorou bastante, vai. Aí. Ano passado teve também uma questão que melhorou, beleza. Que o ministro Mandetta, até então o ministro, que passaria a ser só financiada, a atenção básica passaria a ser só financiada nos municípios que apresentassem resultados. Boa, gente, a gente teve algum problema de conexão, tava até com sorte já, meia hora e não tinha dado nenhum problema. Só esperando o Rony solicitar aqui novamente para entrar e a gente vai dar prosseguimento. Aí, voltei. Beleza, Rony, só um segundinho para a galera terminar de entrar novamente. Tá. Teve algum problema na conexão e aí eu achei melhor terminar aquele vídeo e começar outro, porque o áudio tinha sumido, a gente ficou um tempo sem te ouvir. Tá escutando agora de novo? Tá ótimo o áudio agora, muito bem. Beleza. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Cadê o negócio? Aquele negócio legal. O bom é que a gente vai descobrindo os recursos, né? Olha, esse aqui eu já não sabia, descobri agora, já tô usando. Mas, Muriel, o melhor é eu e o Rony fazer aqui um show de banda sertaneja, essa dupla, quem já ouviu sabe que é sucesso. Encontra o Legionário. Olha, aqui em cima fica aparecendo a quantidade de pessoas online, mas quando eu encerrei aqui o vídeo porque deu problema, apareceu que já tinha mais de 100 pessoas acessado, viu? Então, na verdade, grande sucesso em todo o Brasil. Bom, vamos dar continuidade. Rony, lembra aí de ficar com o microfone mais pertinho, tá? Para o áudio ficar melhor. Eu vou pedir para você retomar do momento que você estava falando da importância da atenção básica no tratamento dos casos de Covid nessa pandemia. Foi o momento que a gente ficou sem te ouvir, tá bom? Não, beleza. Então, só para rememorar, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do plano de contingência do Distrito Federal, né? Como é que a Secretaria de Saúde daqui está fazendo para lidar com a epidemia. Então, o que se orienta é que se as pessoas sentem uns sintomas de síndrome gripal, que seria sintomas leves, de certo modo, dor de cabeça, dor pelo corpo, dor de garganta, coriza, tosse seca, que procurem o serviço de atenção básica, que o serviço está orientado a fazer uma triagem. O que aconteceu, por exemplo, muitos serviços que são oferecidos pela atenção básica aqui no DF, que são considerados eletivos, tipo alguns serviços odontológicos que não sejam de urgência, deixaram de ser realizados. Algumas unidades até pararam de dar até certas vacinas, por conta para evitar muita circulação dentro das unidades. Isso para conter mesmo a circulação de pessoas e favorecer o trabalho dentro das unidades para que elas se atentem mais aos casos de síndrome gripal que chega. Por que eu falo síndrome gripal e não Covid? Porque a gente está vivendo, essa época do ano principalmente, para o serviço de saúde ela é muito importante porque há essa sazonalidade respiratória. Então, é uma época do ano onde mais aparecem casos de gripe, como é que se fala? Síndrome respiratória aguda grave. Então, o serviço, de certo modo, já espera que esses casos apareçam nesse momento. Mas com a Covid, esse número chegou a aumentar, por exemplo, ano passado no Distrito Federal, se eu não me engano,
Eu até anotei aqui, eu vou pegar para vocês. Só um minutinho. Aqui. Ano passado, no Distrito Federal, nesse mesmo período, final de março, começo de abril, foram 1.123 internações por síndrome respiratória aguda grave. No mesmo período, nesse ano, foram 11.748 internações. E quando eu falo no Distrito Federal, não, né? Esse é um número nacional, se não me engano. É um número nacional. Ou seja, você percebe que o número cresceu cerca de 1.000% por conta da epidemia. E quando você organiza o serviço e orienta para que as pessoas possam seguir um fluxo que é o correto, o serviço consegue dar uma resposta mais oportuna para essas pessoas, né? E para a epidemia também. O que a grande questão é, que já falar mais tarde, que ele vai me puxar depois, o que não favorece a organização de fato do serviço. Então, por exemplo, tem estados do Brasil, e eu gosto de citar principalmente as regiões do Nordeste, que deram mais atenção para a atenção básica e para o processo de regionalização e formação de rede de atenção em saúde. Eles já têm uma estrutura que possibilita que uma pessoa possa entrar com necessidade de saúde pela atenção básica, se necessário passar pela atenção especializada, voltar para a atenção básica para continuar sendo acompanhada. Esse deveria ser o fluxo natural das pessoas dentro dos serviços de saúde. Mas não é o que acontece na grande parte do Brasil e muito menos no Distrito Federal, onde essa concepção de atenção básica fortalecida, ela ainda é muito recente, ainda está engateando, né? Então, quando você tem um sistema que não se orienta para essa noção de um fluxo que as pessoas têm que seguir dentro do sistema de saúde, isso contribui para que a gente possa dar uma resposta tardia, às vezes, às epidemias ou às necessidades das pessoas. Então, nesse momento de crise sanitária que a gente está vivendo, mais do que só organizar o sistema, fazer todas as reclamações que a gente faz para que o que é devido do SUS seja entregue a ele, é também muito importante uma consciência de a gente também saber confiar no Sistema Único de Saúde, que ele vai responder às nossas demandas, ele vai se preparar para responder isso, mas também a gente tem um papel. Eu costumo dizer que a saúde é um direito, nosso maior direito enquanto cidadão, mas também é um dever, porque o SUS permite que a gente participe da sua gestão. Por exemplo, a instância de maior decisão do Sistema Único de Saúde é o Conselho Nacional de Saúde, porque lá acontecem as deliberações que vão orientar a política de saúde, e no Conselho Nacional de Saúde o povo tem espaço para falar, para colocar sua voz. Então é importante que a gente saiba isso, tomar o SUS mesmo como uma conquista do povo brasileiro, e que a gente tem que zelar por ele, não deixar só entregue também a quem é gestor, quem faz politicagem, ou então a grandes empresas e consórcios do mercado sanitário. A gente tem que ficar atento que o SUS é nosso, a gente tem que defender ele, e a gente tem espaço para poder fazer isso. O SUS ele abre espaço para cogestão, mas isso não é divulgado, a gente sabe por que não é divulgado. Mas quem está na área da saúde sabe a importância de a gente estar fazendo parte das decisões, das discussões e estar levando isso em pauta. Rony, te fazer uma pergunta. Esse cenário da pandemia, que é uma epidemia em escala mundial, ele está evidenciando uma grande dificuldade, né? E vários países conseguiram lidar com uma doença que se alastra tão rápido, como é o caso do coronavírus, que você pega literalmente a partir do contato mais simples com pessoas na rua no seu cotidiano. Daí, bom, é óbvio que a gente, nesse momento, tem que falar de mais investimentos. Os trabalhadores da saúde estão dando um show de mobilizações aí para ter mais estrutura, contratação de mais profissionais, da aquisição de mais EPIs, a conversão de vários setores da indústria que nesse momento não são fundamentais em indústrias que produzam para o Sistema Único de Saúde. Tem todas essas questões que a gente tem desenvolvido nos nossos boletins e vários têm falado em muitos debates. Mas aqui, tendo a perspectiva de por que defender o SUS, como é que você imagina, a partir do momento que uma das vantagens de ter um sistema público de saúde como o SUS é o acesso universal à saúde, apesar de todas as limitações financeiras, como é que você avalia um cenário de um país lutar contra uma pandemia como essa, sem poder contar com um sistema de saúde pública universal?
Porque eu digo que, assim, tanto o Mandetta, que é o ex-ministro da Saúde, quanto o Taik Teixe, sei lá o nome do novo, eles são dois ministros que são ligados a essas grandes corporações de plano de saúde, né? Ou seja, eles partem de uma concepção que seria melhor se cada cidadão pagasse uma parcela do seu salário para ter algum tipo de assistência na saúde privada, né? No momento onde a maioria das pessoas está na fila do auxílio da Caixa de R$ 600 e um monte de gente que está nessa live, inclusive aqui, eu sei que está esperando e não conseguiu. Então, como é que você avalia a capacidade de fazer a triagem, de dar assistência e de dar tratamento para as pessoas que estão contaminadas num cenário onde você não trabalha com um sistema de saúde pública e, sobretudo, um sistema de saúde universal como é o SUS? É, a, a questão é que a epidemia chega só para... Chega só não, né? Mas ela chega para mostrar, colocar à prova o sistema, né? E principalmente os profissionais. Os profissionais estão dando um show, fazendo o possível, muitas vezes o impossível, e eu estou presenciando isso de perto, para estar dando uma resposta satisfatória na medida do possível para a população. Mas a questão ela vai muito além disso e a gente precisa de uma retrospectiva, né? Porque por mais que a gente fale como é bonito o SUS, da sua criação, do que é posto na sua lei, infelizmente não há uma disposição política, e isso é de nível de gestão, de políticos mesmos que estão no poder, e até mesmo de profissionais que estão há muito tempo, desde a época do INAMP, antes do SUS, que tem uma certa resistência em aceitar que o SUS é o Sistema Único de Saúde do Brasil. E isso acaba gerando coisas que já vêm de muito tempo, como o subfinanciamento crônico. Por mais que já ouvi gente dizer um absurdo de que saúde tem dinheiro sim, mas não tem quem sabe gerir. Isso é mentira, porque eu vou até deixar aqui um nome, Paulo Ock. Ele é um dos grandes pesquisadores sobre economia da saúde no Brasil. Ele traz muitas informações de como, ao longo do tempo, o financiamento da saúde só vem decaindo e se tornou cada vez mais forte com a emenda constitucional número 95, né? Aprovada no ano de 2016, que, pra vocês terem uma noção, em 20 anos de vigência vai tirar R$ 1 bilhão do Sistema Único de Saúde. 1 bilhão não, desculpa. R$ 1 trilhão do Sistema Único de Saúde em 20 anos. Contando, por exemplo, que nesse período a população idosa brasileira vai aumentar, vai sair de 8% que a gente tem em 2016 para 15% em 2036, que seria o tempo de vigência da EC, né? E isso vai ser nocivo para o sistema. A gente vai ver isso reverberar na sociedade. Os níveis de saúde vão decair. E aí, fazendo um paralelo com isso, é importante retomar que as políticas públicas, no sentido da saúde, elas têm que lutar por por um financiamento mais justo. A gente tem que lutar para a gente, por movimentos como o Saúde Mais 10, que era um movimento que queria os 10% do PIB para a saúde, que é o que acontece em países onde tem sistemas universais. A gente tinha que lutar, dizer, os 15% da receita líquida que a gente teria sendo colocado no sistema único de saúde, se não tivesse sido aprovada a EC 95, que rebaixa isso para níveis abaixo de 5% da receita líquida, isso só vai... É um passo para acabar de fato com o SUS, que é a maior política pública do mundo. Então, a gente tem que ter noção de que o que a gente passa hoje com a epidemia é só colocando à prova o que é sofrendo há muito tempo e o SUS está resistindo, está mostrando que ele é competente, a gente está conseguindo dar uma resposta na medida do possível para que a epidemia não seja mais devastadora no país. Mas chega um momento que o sistema não consegue. Por exemplo, no Amazonas, a gente está vendo que o sistema já foi saturado. Então, para além de questões de políticas públicas que a gente sabe que tem que lutar também por uma questão de disposição política mesmo, que a gente, enquanto povo brasileiro, quer em relação ao sistema de saúde. Então, é muito importante que a gente faz aqui, para apresentar o que é o sistema, para as pessoas tomarem a cargo a importância delas estarem defendendo o sistema, estarem lutando, estarem nos conselhos, sabendo como o sistema funciona, para defender e impedir que os golpistas não tomem ele da gente. Entendi. Então, o que você está passando aqui para a gente é que se a gente quer que o Brasil tenha um bom aproveitamento na perspectiva de combater a pandemia, de preservar a vida das pessoas
e de garantir que, saindo dessa pandemia, a gente tenha assim, uma população viva, saudável e capaz de trabalhar para melhorar o nosso país, que a gente precisa, em primeiro lugar, da manutenção do Sistema Único de Saúde Pública, como ele é Exatamente. hoje, e, em segundo lugar, urgentemente, de mais investimento, porque nos últimos anos, colocaram um dado aqui que eu já tinha conferido antes também, pela EC 95, só em 2020 foram 9 bilhões, né? Somando nos últimos Exatamente. 3 anos, foram 22 bilhões de reais que a saúde perdeu, porque o Exatamente. governo, vamos que ele quisesse, não que ele queira, né? Mas vamos que ele quisesse, ele não pode, né? Gastar mais com o serviço público. Então, Exa- que nesse momento também se faz essencial a gente dar um aporte financeiro muito mais consistente para o sistema de saúde, e para isso precisamos revogar a EC 95, é isso. Com certeza. É urgente que a EC 95 seja revogada, porque ela vai sufocar o SUS mais do que ele já vem sendo sufocado há muito tempo, com seu subfinanciamento crônico. É, a gente tem que estar a cargo também que não é só uma questão de dinheiro, né? É uma questão mesmo de formação profissional. A gente tem que orientar os profissionais que são formados nas universidades, nas escolas técnicas, para trabalharem no Sistema Único de Saúde. Vou dar um exemplo claro aqui que eu gosto muito de citar. Curso de Medicina da Universidade de Brasília. São 5 anos de graduação e só tem uma disciplina que fala basicamente do Sistema Único de Saúde. Fala de forma superficial. Como é que você vai preparar profissionais para o Sistema Único de Saúde se eles não conhecem o Sistema Único de Saúde? Sendo que uma dos artigos do sistema, lá um dos seus parágrafos, do sistema não, para o sistema. E isso os órgãos de gestão vêm falhando. Então é importante que a gente tenha essa noção de que o SUS ele é mais do que um sistema de saúde que presta serviço. O SUS ele é necessário para a soberania nacional, ele é necessário para o fortalecimento da democracia brasileira e para manter nosso povo saudável e trabalhando. Beleza. Então, nesse sentido, eu tenho mais uma pergunta para você, Rony. E eu acho que a gente vai chegando às grandes conclusões desse debate. Primeiro, eu queria Uhum. informar a galera que está assistindo que essa live aqui ela vai ficar disponível, tanto o primeiro pedaço que a gente interrompeu quanto esse, vão ficar disponíveis por 24 horas aqui no Instagram. E a gente vai procurar aqui recursos tecnológicos para poder pegar o vídeo dessa live e botar no YouTube para a gente não perder esse material. Isso vai ser operado assim que a live terminar. Mas de toda maneira, compartilhar para a galera que não pôde estar aqui nesse horário, aqui nos stories da Juventude Evolução, vai estar disponível por 24 horas esse vídeo. E aí, finalmente, Rony, tendo em vista a perspectiva de que a gente precisa nesse momento, mais do que nunca, do sistema universal de saúde funcionando. Para isso, a gente precisa de medidas estruturais, né, no Brasil, como a revogação da EC 95, que hoje está incorporada à Constituição. Como é que você enxerga, a partir de quem e de qual política apresenta, tanto esse ministro da Saúde, o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, Chicago Boy, e sobretudo esse capitão Bolsovírus que a gente tem como presidente? Qual que você acha que é a perspectiva de a gente alcançar essas medidas que a gente precisa, tendo em vista que a gente tem esse governo federal que a gente tem e que na maioria dos estados a gente tem governos que são aliados dele, né? A galera do Mato Grosso está aqui ao vivaço na live, lá é o Mauro Mendes, governador do DEM, que fecha escola. Aqui em Brasília é o Ibanez do MDB, que, enfim, é o primeiro governador do Brasil a militarizar escolas públicas em massa, né? Ou seja, a maioria dos governos são inimigos da juventude, né? Ou seja, estou no lado do Bolsonaro. Uhum. Então, nessa perspectiva, de esses governos sendo quais eles são, qual é a perspectiva que você acha que a gente tem de conseguir, no quadro desses governos, alcançar essas medidas? É muito complicado porque é uma ideia, uma noção minha e é muito difícil enxergar uma coisa diferente disso. Para o pleno funcionamento do SUS é impossível um Estado neoliberal. É impossível o Estado liberal estar no comando. Porque o SUS é uma política social gigantesca que necessita do Estado forte e presente. Porque a gente tem a noção dentro do sistema único de saúde que a saúde não é mercadoria. A saúde é um direito das pessoas, que é universal e tem que ser proporcionado em toda a sua integralidade, de acordo com a necessidade das pessoas, que são inúmeras. Então não dá para se pensar a saúde como algo que você tem que ganhar e lucrar em cima. Então, primeiro, o SUS é incompatível com um governo neoliberal. Então, é necessário que esses governos sejam rechaçados. O governo federal, o governo aqui no Distrito Federal do Ibanez, são
estados que promovem, por exemplo, o sucateamento do sistema ao permitirem que os lobbies privados possam estar participando dentro dos sistemas de instâncias de gestão do sistema, tentando sucateá-lo por dentro. Esse que é o pior. Não é só uma pressão feita de forma externa. E essa que é a grande questão. Então, não tem como a gente estar falando do Sistema Único de Saúde funcionando em sua plenitude de orientação ao imperialismo. Essa é a grande questão, e por isso que a gente faz essa luta na direção de vencer esses sistemas e mostrar como o sistema ele é forte, e ele só vai vencer pela solidariedade. É uma das grandes questões do Sistema Único de Saúde também. Entender também que ele não funciona sozinho. A gente preza muito pelas políticas intersetoriais voltadas para a área da saúde. Então, o SUS não vai funcionar só pelo SUS. O SUS necessita da educação, o SUS necessita da segurança pública, o SUS necessita do SUAS, que é a política de assistência social. A gente tem que ter essa noção mais geral de que as coisas não são resolvidas de forma simples e nem somente nas suas áreas. Então, a saúde é algo complexo. A gente tem que ter uma inclinação para entender ela de forma complexa, e soluções fáceis não vão existir, e que a gente vai ter que lutar sempre para estar entendendo da melhor forma possível a dinâmica da sociedade, a dinâmica dos processos de saúde e doença, para fortalecer ele cada vez mais e favorecer o nosso Estado, né? A nossa nação e a nossa democracia, que está fragilizada, e fortalecê-la a ponto de o SUS ser, como é que fala, um dos portas-vozes desse Estado que a gente deseja, né? Certo. Então, bom, você disse pra gente que o SUS que a saúde no Brasil ela é descentralizada, né? Então Sim, ela tem uma responsabilidade tanto financeira quanto administrativa que passa pelo governo federal, mas que também passa pelos exato. governos dos estados, do governo do Distrito Federal e das prefeituras dos municípios, certo? Exatamente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém disse aqui, eu não consigo mais ver quem, disse que o Ibanez, ele foi um dos primeiros governadores a colocar a quarentena, que é verdade. Uhum. E assim, a gente poderia fazer um extrato de iniciativas de todos os governadores nesse cenário, até o Dória, que é assim, dos piores, né? Tomou algumas medidas que são corretas e outras que são incorretas, tudo bem. Agora, o que eu queria te perguntar é o quanto, nesse momento, é fundamental a gente entender que o problema do SUS é um problema nacional. Ou seja, que para a gente também não cair em ilusões de que por ter por exemplo, sei lá, vai que a gente tem em algum estado aí, não acho que a gente tenha, mas vai que a gente tem um governador que seja, pô, super aliado do povo e da juventude e vai fazer das tripas coração para ajudar. O quanto ainda assim a atuação dos governadores ela se torna uma atuação limitada a partir do momento que a gente tem um governo federal autoritário como e extremamente aliado, assim, lambe-bota do Trump, sabe, dos interesses dos imperialistas, assim, para a gente sair daqui com uma noção de que o problema é o bolsovírus, né? Eu queria que você falasse, Exatamente. assim, um pouco a partir dessa perspectiva. Não, assim, é porque é justamente isso, né? Como eu havia colocado, dentro das competências. Assim, por sermos um Estado federativo, tem muitas competências que não são muito claras de quem é quem, mas tem umas que são bem claras. E a principal competência do Ministério da Saúde, que seria o nível federal de gestão, é o financiamento do Sistema Único de Saúde. É arrecadar os impostos. Os impostos têm uma carga tributária que é específica para investimento na área da saúde, para que ela seja redistribuída entre estados e municípios. Então, é o que a gente chama de redistribuição. Esqueci o nome agora de fato, não é redistribuição, mas enfim. Cada secretaria de saúde, municipal e estadual, tem um fundo, que seria uma conta, né? Uma conta bancária, onde o dinheiro que vem do ministério é depositado. E esse dinheiro funciona como uma cascata, né? Sai do ministério, vai para o cofre do estado, e do cofre do estado é distribuído entre os cofres dos municípios. E o grande aporte financeiro para o funcionamento do sistema vem do Ministério da Saúde. Então, a partir do momento que o Ministério da Saúde adota uma política de abertura, vamos dizer, para o mercado, para dentro do SUS, você está precarizando o financiamento do SUS em muitos dos municípios brasileiros, que tem uma baixa arrecadação, que depende de grande parte do dinheiro que vem do Ministério da Saúde, dos estados, dos impostos arrecadados, que estão transferidos para a área da saúde. Então, a partir do momento que você tem uma política neoliberal,
que não assume a saúde como universal, você está atacando, por mais que o município tenha um governo que seja orientado à política universal e de justiça social da saúde, ele não vai conseguir fazer muita coisa porque grande parte do seu financiamento não está chegando como deveria. Então, quando eu coloco que o SUS não é compatível com uma política neoliberal, é porque, de fato, a política neoliberal ela é nociva e venenosa e pressiona o sistema para que ele funcione em sua plenitude. Beleza. Então, é o seguinte, gente. São 7h23, a gente está quase batendo 1 hora de live. Então, eu queria colocar aqui algumas considerações para a gente poder continuar pensando sobre isso e desenvolvendo essa discussão aí com a juventude brasileira. O que eu penso assim, de conclusões para esse debate a partir assim, dos vários elementos que o Rony colocou em relação ao funcionamento do SUS e das nossas perspectivas de combate ao coronavírus. Primeiro, a gente precisa muito que o SUS continue existindo. E essa afirmação, nesse momento, ela não é retórica. A partir do momento que a gente tem um governo que trabalha dia e noite, literalmente dia e noite, assim, de madrugada, tá lá martelando no Congresso para aprovar as coisas, no sentido de destruir os nossos direitos e os serviços públicos. E não é só assim, não é mimimi, né? É porque o governo que tem uma perspectiva de que serviço público não é essencial para a nação, assim. Quando você tem um ministro da saúde que acha que era melhor todo mundo ter plano de saúde e tá aí na porta dos hospitais privados. Então, Éder, primeira coisa, só diga. um apontamento em relação a essa questão. Isso não vem de agora, né? A gente vê desde o golpe de 2016, quando o Temer coloca o Ricardo Barros no Ministério da Saúde, ele vem com aquela ideia de Uhum. planos populares de saúde, que é justamente você querer deixar de investir dinheiro no SUS. Ele faz uma reunião fechada, monta um grupo de trabalho só com empresários das diversas áreas do setor de serviços privados de saúde, para arrancar mais dinheiro de uma população que não tem um mínimo para sobreviver, para poder investir e colocar dinheiro nos grandes planos de saúde. Unimed, Amil, para sucatear o sistema, sabe? Então isso é uma coisa que não vem de agora com o governo Bolsonaro, já vem desde o Temer, e a gente tem que lutar contra isso, porque o SUS é uma das maiores vitórias do povo brasileiro. Certo. Então, acho que a primeira afirmação categórica aqui desse debate é defender o SUS. Segundo, nesse momento que o SUS, mais do que nunca, ele está sendo requisitado por boa parte da população brasileira, que não tá porque, gente, boa parte não está conseguindo cumprir o isolamento, né? Não pode deixar de trabalhar, porque se ficar dentro de casa não tem o que comer. Tá na fila da caixa para receber os R$ 600, não recebe. Então, boa parte da galera tá tendo que ir pra rua ganhar pão, né? Galera que tá aí nos aplicativos de entrega de comida, a galera que tá trabalhando em setores do comércio que não são essenciais, mas estão podendo funcionar, inclusive aqui em Brasília, porque o Ibanez tá relaxando a dureza do decreto, né, do isolamento. Então, assim, essa galera toda tá precisando do sistema de saúde para poder se cuidar. O sistema de saúde, do jeito que ele tá, com essa pouca verba que ele tem, ele não vai dar conta, né? Então, mais do que nunca defender mais investimento para a saúde, isso tem que ser tratado como política emergencial do Estado, se tem que arrebentar os cofres, usar a reserva internacional, tem que pegar esse dinheiro para poder botar na saúde, e para isso tem que revogar a emenda 95, que impede não só o Bolsonaro, como qualquer governo, de aumentar o investimento, né, em serviços públicos. Agora, a partir dessa segunda afirmação, a gente chega numa terceira situação. Esse governo que está aí, de Bolsonaro, de Paulo Guedes, de Sérgio Moro, de fulano das... Eu ainda vou aprender a falar o nome desse ministro da Saúde, ainda não sei. Mas desse Nelson ministro da Tais. Saúde que está aí, do Nelson Taixe, Tais. isso, Nelson Taixe. Esses caras vão revogar a emenda 95 e fazer as outras medidas que a gente precisa que sejam feitas para a gente sobreviver a essa pandemia? Não vão, galera. Então, assim, mais do que nunca, fim do governo Bolsonaro. É como diz a nota da juventude do PT. Ou a gente acaba com esse governo, ou esse governo acaba com o Brasil, galera. E aí, eu vi aqui nos comentários que existe dúvida sobre como fazer isso, né? E é um debate legítimo. A gente tem que pensar, beleza, vamos tirar esse cara, o que nós vamos fazer? E aí, tudo bem. Tem uma galera que defende que sai o Bolsonaro, tem que sair Mourão também, e Maia também não serve. Tem galera que defende impeachment, tem galera que fala que ele tem que renunciar. Eu acho que formas se discutem. Mas o primeiro passo é a gente se convencer entre nós que com a continuidade desse governo não dá. Então esse governo ele tem que sair, né? Porque ele tem essa política que vai destruir serviços públicos no momento que os serviços públicos significam a nossa sobrevivência, certo? Então, para terminar, eu queria, bom, primeiro agradecer o Rony por ter se disposto a preparar aí esse debate.
cheio de informações que não são fáceis da gente acessar cotidianamente, mas que nesse momento são super importantes para a gente poder debater com toda a juventude a importância de defender o sistema de saúde. Queria agradecer toda a galera da Juventude de Evolução que ajudou a divulgar essa live. Eu vi que tem um monte de gente aqui que participou da live, que não é a galera que é o rostinho em todas as nossas reuniões e que pôde participar dessa live porque recebeu a divulgação aí nas redes sociais da galera da JR. Queria agradecer todo mundo que participou, que fortaleceu esse debate, que está aqui mandando emoji, que está aqui mandando pergunta. É um debate que continua, galera. É um debate que continua. Então, quem não segue ainda o Instagram da Juventude de Evolução, segue a Juventude de Evolução nas redes sociais, entra no nosso site para continuar participando, para continuar acessando esses debates. A gente está fazendo reuniões online, no Skype, no Google Meet. Procura a galera da Juventude de Evolução do seu estado para poder participar dessa discussão. Quer lutar pelo fim do governo Bolsonaro, se filia no PT e vem com a gente, galera, porque é isso. Vamos acabar com esse governo Bolsonaro, porque se a gente não acaba com ele, ele acaba com o Brasil. Beleza? Então é isso, Rony, faz aí a sua despedida pra gente poder ir nessa. Tranquilo. Eu queria agradecer muito, é sempre um prazer para mim estar falando sobre o Sistema Único de Saúde. É tanta informação que às vezes eu vou atropelando as coisas ou lembrando no meio, mas é porque realmente eu gosto muito de falar sobre isso, porque a minha profissão é que eu me dedico a fazer e a defender esse sistema. Então eu sempre vou estar levando essa bandeira. Eu entrei na militância por ser militante do Sistema Único de Saúde, então para mim é sempre um prazer estar falando sobre o Sistema Único de Saúde e em sua defesa. E no demais é isso que a gente colocou. Vou conversar aqui com o Hélio para disponibilizar um material que seja mais didático, que com certeza vai estar lá escrito muita coisa do qual eu não consegui falar aqui, mas ter uma noção mais legal de como que o sistema funciona. E para ampliar a discussão, né, para mais pessoas possam estar munidas do conhecimento da importância desse sistema, que ele não fique só lotado dentro da academia. É uma coisa que eu percebo. E enfim, é isso. Muito obrigado mesmo por esse rolê aqui. Foi muito bom. É muito bom estar fazendo uma atividade da JR novamente depois de um certo período. E muito obrigado mesmo. Valeu, Hélio. Obrigado a todo mundo que assistiu. E abraços. E vamos. E essa a gente vai superar. Abraços. Isso aí, galera. Sigam o Instagram da Juventude de Evolução. Entra no nosso site, fica atento nas novidades, participem das nossas reuniões e se filiem no PT. Para ajudar a acabar com esse governo Bolsonaro, hein? Valeu, é nóis. Valeu, tchau, gente.